E olá a todos, hoje vamos falar sobre o micro-ondas. Olha só, é perigoso ou não esquentar comida nesses aparelhos? Sabemos que a tecnologia ela veio e está para trazer comodidade a nós, seres humanos. Algumas coisas são um pouco exageradas, outras são excelentes, como é o micro-ondas. Mas o que diz a melhor ciência? O que a BBC foi atrás e fez essa pesquisa? E diz o seguinte, ó, afinal, uma vez por todas, é perigoso esquentar comida no micro-ondas. O que a ciência fala sobre isso? Eu sou Ronan Botelho, faço leituras aqui da BBC e outros canais também. Peço like, claro, peço que compartilhe, claro, peço que até critique se quiser também, não é nenhum problema. Mas falamos sobre ciências e coisas do dia a dia, por isso que é legal, mesmo que você não seja estudante, não seja curioso, são coisas que são interessantes para você saber e repassar para as pessoas com dados científicos. Não é só um achismo daqui de um estudante de física, mas de cientistas do mundo todo que é a BBC. Então vamos lá. A Jessica Brown, da BBC Future, que é um dos melhores expoentes dentro da ciência, dentro do jornalismo científico, digamos assim, que é melhor falando. Apesar de ser um aparelho essencial da cozinha há décadas, poucos itens domésticos provocam mais discussão que o micro-ondas. Ele é aclamado como um salva-vidas para aqueles que não sabem cozinhar e retratado por alguns chefes como se fosse responsável por arrastar a arte da cozinha para a sarjeta. Olha os extremos. Mas há outro debate além das disputas culinárias. Olha só, o micro-ondas pode fazer mal? Quando usado corretamente, não há nada com que se preocupar em relação à radiação de um micro-ondas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já responde de cara. Usado corretamente. Vamos lá. A reportagem é grande, vai ser bastante informação. Mas outras preocupações são menos claras, incluindo se os alimentos sofrem perda de nutrientes ou se aquecer a comida em recipientes de plástico podem provocar distúrbios hormonais. Isso existe. Existe sim. Recipientes de plástico que eles podem perder os componentes e repassar para a comida em um sistema químico. A perda de nutrientes. Primeiro vamos falar sobre a perda dos nutrientes, porque são ondas, né? Então, se são ondas, essas ondas realmente vão gerar uma perda ali nos nutrientes dos alimentos. Ou então, depois nós vamos falar também sobre quando repassa alguma coisa ruim para os alimentos. Mas primeiro a perda dos nutrientes. Afinal, colocar os alimentos no micro-ondas destrói os nutrientes? Algumas pesquisas mostram que os legumes perdem parte de seu valor nutricional ou no micro-ondas. Por exemplo, descobriu-se que o micro-ondas remove 97% dos flavonoides, compostos com benefícios anti-inflamatórios do brócolis, por exemplo. Olha só, então você está comendo brócolis à toa. Quando esquentado no micro-ondas, claro. 97%. Isso é 1/3 a mais do que perda causada pela fervura. Então a fervura também perde. Então por isso que também comer cru é bom. Mas o forno convencional pode ser um concorrente mais forte do micro-ondas. Olha, um estudo de 2020 comparou os níveis nutricionais de uma refeição pronta congelada preparada no micro-ondas e da mesma refeição preparada em um forno convencional. Os pesquisadores descobriram que a única diferença entre as duas refeições era que a preparada no micro-ondas retinha, abre aspas, um pouco mais de vitamina C. Mas os pesquisadores não explicaram por que isso acontecia. Em um estudo de 2019 que analisou a perda de nutrientes do brócolis no micro-ondas, apontou que estudos anteriores variam o tempo de cozimento, a temperatura e se o brócolis estava ou não na água. E descobriu que tempos de cozimento mais curtos, eles deixavam o brócolis por 1 minuto no micro-ondas, não comprometiam o conteúdo nutricional. Então é lógico, né? A quantidade de tempo em que o alimento está em contato com as ondas do micro-ondas, isso muda tudo. Em 1 minuto, o brócolis não perde nenhum. Mas em 2, 3 minutos, o brócolis perde 97% de um nutriente anti-inflamatório essencial dele. Olha só essa informação que é só a BBC traz. O vapor e o micro-ondas podem até aumentar o conteúdo da maioria dos flavonoides, que são compostos ligados à redução de riscos de doenças cardíacas.
Sob as condições de cozimento usadas neste estudo, o micro-ondas parece ser uma maneira melhor de preservar os flavonoides do que o vapor, escrevem os pesquisadores. Mas eles também descobriram que muita água, como a quantidade que você usaria para ferver, no micro-ondas causava uma queda dos flavonoides. Pode ser a água em excesso. O pesquisador Xilian Hu, cientista do Centro de Pesquisa em Nutrição Humana de Bestville, no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, diz que não há consenso para explicar por que o micro-ondas poderia aumentar o conteúdo de flavonoides. Pode ser que ele facilite a medição dos flavonoides, talvez amolecendo o tecido da planta, facilitando a sua extração, em vez de aumentar a sua quantidade. Mas não há uma resposta direta sobre se os vegetais vão reter nutrientes no micro-ondas do que qualquer outro método. Isso ocorre porque cada alimento é diferente em termos de textura e nutrientes que eles contêm, de acordo com o Wu. Embora, em geral, o micro-ondas seja o método preferido, o tempo ideal será diferente para diferentes vegetais, diz Hu. Ao considerar métodos de cozimentos domésticos comumente usados, o micro-ondas é o melhor método de cozinhar, pelo menos para muitos alimentos de origem vegetal, mas provavelmente não todos. Olha, ele está dizendo que é o melhor. Então, na verdade, que poderia ser uma dúvida, que esse artigo já está, o próprio cientista está dizendo que para alguns alimentos é o melhor. Olha, interessante. Em outro estudo, os pesquisadores compararam o conteúdo de fenólicos, compostos associados a vários benefícios à saúde, de vários vegetais após serem fervidos, cozidos no vapor e cozidos no micro-ondas. Inclusive, falar aqui, cozido no vapor, cozir o alimento no vapor, dizem que é o melhor. Quem sabe aqui vai ter essa resposta. O micro-ondas e o vapor causaram uma perda no conteúdo fenólico da abóbora, da ervilha e do alho poró, mas não do espinafre, do pimentão, do brócolis ou do feijão verde. Os pesquisadores também testaram a atividade antioxidante. Em ambas as medidas, os vegetais tiveram um desempenho melhor no micro-ondas, em comparação com o cozimento. O tratamento térmico moderado pode ter sido uma ferramenta útil para melhorar as propriedades de alguns vegetais, escreveram os pesquisadores. Em um estudo mais recente de 2023, o micro-ondas também apresentou um bom desempenho. Os pesquisadores compararam os impactos de ferver, cozinhar no vapor e colocar no micro-ondas diferentes legumes e concluíram que o micro-ondas era o mais eficaz para reter nutrientes. Olha só como vai girando esse artigo. Esquentando o plástico. Agora aqui pode ser que a contrapartida não seja tão boa. Vamos lá. E será que esquentar a comida em um recipiente é perigoso? É a pergunta. Frequentemente colocamos no micro-ondas alimentos em embalagens plásticas, mas alguns cientistas alertam para o risco de ingestão de flaftalatos. Olha, o nome está muito difícil. Flaftalatos. Quando expostos ao calor. Esses aditivos podem ser flexíveis que derretem a uma temperatura não tão processo se a temperatura da Universidade de Washington. Em um estudo de 2011, os pesquisadores compararam mais de 400 recipientes de plástico concedidos para conter alimentos e descobriram que a maioria vazava substâncias químicas que afetam os hormônios. Os flaftalatos são um dos plastificantes mais usados, adicionados para tornar o plástico mais flexível e frequentemente encontrado em recipientes para viagem, embalagens plásticas e garrafas de água. Sabe-se que eles afetam hormônios e o nosso sistema metabólico. Nas crianças, os flaftalatos podem aumentar a pressão arterial e a resistência à insulina, o que pode aumentar os riscos de distúrbios metabólicos como diabetes e hipertensão. A exposição a ele também tem sido associada a problemas de fertilidade, asma, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Os flaftalatos também são potenciais desreguladores do hormônio da tireoide, diz Leonardo Transandi,
professor de Medicina Ambiental e Saúde da População da New York School of Medicine, em Nova York, entre outras coisas. Esses hormônios são cruciais para o desenvolvimento do cérebro dos bebês durante a gravidez. O bisfenol, ou BPA, também é comumente usado em produtos plásticos. Uma revisão de estudos de 2020 concluiu que o BPA, quando inalado ou ingerido, pode interferir no comportamento das células e dos hormônios, ligando os receptores. Isso, de acordo com os pesquisadores, pode provocar câncer, distúrbios hormonais, problemas de fertilidade e também pode afetar o nosso sistema imunológico. Mas eles concluem que pesquisas precisam ser feitas. Atualmente, há muito mais evidências sobre os efeitos dos flavtalatos na saúde. Os flavtalatos estão por toda parte, até mesmo em brinquedos e loções para o corpo, e ainda não está claro quanto dano eles causam. Mas a maioria dos especialistas concordam que o aquecimento de plásticos com flavtalatos pode aumentar a exposição a eles. O micro-ondas mobiliza contaminantes, diz Howden, professor e diretor do Centro de Biodesign de Engenharia da Saúde Ambiental do Arizona State University. Esse processo é usado em laboratórios para extrair poluentes das amostras antes de uma análise química, diz ele. E os riscos potenciais não aumentam de acordo com a frequência com que alguém esquenta algo no micro-ondas, argumenta Transante. Já que a relação entre a quantidade de exposição química e o risco de distúrbio hormonal não é linear. Acreditava-se que a dose definia o veneno. Agora entendemos a partir de vários estudos que as exposições de baixo nível são onde o grosso dos efeitos acontece. Então, não há um nível seguro de exposição, explica o pesquisador. É importante lembrar que ao aquecer alimentos em um recipiente de plástico, a exposição também pode ocorrer com plásticos que não tocam os alimentos, como a tampa. A água sobe como vapor dos alimentos e em seguida condensa na parte inferior da tampa e os produtos químicos extraídos da tampa caem sobre os alimentos contidos nas gotículas de condensação, diz Howden. As melhores maneiras de minimizar os riscos são usar materiais que não sejam plásticos, como cerâmica. Se você usar recipientes de plástico, evite que estejam perdendo sua forma, uma vez que recipientes velhos e danificados têm maior chance de soltar substâncias químicas. Você também pode verificar o símbolo de reciclagem universal do recipiente, geralmente na parte inferior do produto, aqueles que com o número 3 e as letras V ou PVC incluem flavtalatos. Riscos à saúde. E cozinhar ou reaquecer alimentos no micro-ondas. Mesmo se você evitar o uso de plásticos, existem outros riscos potenciais de esquentar alimentos no micro-ondas, incluindo aquecimento irregular ou altas temperaturas usadas. Em primeiro lugar, a produzir uma molécula com muito mais energia do que provoca uma reação de DNA, o que induz mutações de Sturge, quando há mutações para acontecer um câncer. Estudos em animais mostram que esse é o caso das acriminalidas. Uma maneira de contornar isso é mergulhar as batatas na água antes de colocá-las no micro-ondas. Olha que reportagem sensacional! E também a questão da radiação. Quando a radiação do micro-ondas ela é completamente inofensiva. Eles usam radiação eletromagnética de baixa frequência, o mesmo tipo usado em lâmpadas e rádios. Quando você coloca a comida dentro de um micro-ondas, ele absorve essa radiação que faz com que as moléculas de água na comida vibrem, causando a frição que aquece a comida. Olha, aqui está o segredo. Então é isso. Ele aquece as moléculas de água da comida. Esse é o sentido de vibrar, e elas vibram tanto que ficam quentes. Olha, interessante, né? Como interessante. Os seres humanos absorvem ondas eletromagnéticas também, mas os fornos de micro-ondas produzem ondas de frequência relativamente baixa que ficam no forno. Mesmo que não fosse o caso, as ondas são inofensivas, diz Stang. É claro que o forno de micro-ondas não é inofensivo, portanto, você nunca deve colocar, por exemplo, uma criatura viva. Essas micro-ondas fazem parte de ondas eletromagnéticas às quais somos expostos diariamente. Quando você assa pão, é exposto a ondas eletromagnéticas e energia infravermelha dos elementos do aquecimento do forno. Até as pessoas trocam ondas radioativas entre si. Isso é verdade. Eu fico por aqui. Olha que reportagem legal essa sobre micro-ondas. Falou muita coisa, até no final aqui, sobre como são as ondas eletromagnéticas do micro-ondas.